Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui para a nossa aula 5, tá? Que é a aula sobre behaviorismo e psicanálise. A gente vai abordar essas duas vertentes em duas partes distintas dessa aula, tá? Então a gente vai começar pelo behaviorismo e vai terminar na psicanálise, certo? Então, perguntas norteadoras. Quais os principais conceitos do behaviorismo de Skinner? A gente vai se focar no behaviorismo de Skinner e, assim, por mais que muita gente no campo da educação seja refratária às ideias do Skinner, tá? Ah, e é muito comum, né, o pessoal da educação se vincular, por exemplo, ou ao Paulo Freire, ou à pedagogia histórico-crítica, ou as ideias do próprio Vygotsky, né? As ideias da pedagogia histórico-crítica se fundam muito nas ideias do Vygotsky, e, ou até no construtivismo piagetiano, e todas elas tenham em comum é, rechaçar o behaviorismo de Skinner. Eu mesmo me enquadraria naquele que está ali mais próximo dos piagetianos, né, construtivistas, e que também traz muitas críticas também ao behaviorismo de Skinner. É importante que a gente entenda que na psicologia isso não funciona dessa maneira. Então, embora também o behaviorismo tenha enfrentado muitas críticas, ele ainda sobrevive hoje e ele é utilizado, né, como filosofia da ciência de um ramo chamado análise experimental do comportamento. Então, por isso que a gente está apresentando aqui, tá? E quais os principais conceitos da psicanálise freudiana? A psicanálise freudiana pode-se dizer o mesmo, tá? Muita gente vem dizer que é pseudociência, inclusive a Natália Pasternak e acho que é Cláudio Orsi, né, publicaram um livro agora falando um monte de coisa assim que eu não vejo ser apropriada. Não é o ramo do campo científico da psicologia que eu sigo, mas como ciência, tá? A psicologia ainda tem um grande braço, né, que se ancora na psicanálise para fazer, né, o trabalho da psicologia clínica, tá? Então, por isso, né, essas duas aí ainda vão permear, digamos assim, o vocabulário educacional, porque tem muita gente que pode ter essa orientação teórica, tá certo? Então, objetivos. O que nós devemos fazer aqui, né, ao final dessa aula? A gente deve conseguir usar os conceitos de behaviorismo para descrever comportamentos e usar conceitos da psicanálise para descrever subjetividades. Vamos começar, né? Um preâmbulo aí de cada uma delas, né? O behaviorismo ele surge no século XX, contexto geográfico, né? Estados Unidos, e ele, de certa maneira, ele traz essa incorporação dos métodos das ciências naturais para a psicologia que tentava, à época, né, se reconhecer como ciência. Então, eles incorporam esse método experimental e para incorporar o método experimental, você tem que ter um objeto de pesquisa e procedimentos objetivos. Basicamente, essa ideia central do behaviorismo que o leva, digamos assim, que leva à sua construção. A psicanálise, ela já tem uma vertente diferente, é europeia, tá? Freud, que é o pai da psicanálise, ele era vienense, austríaco, tá certo? Ela surge, mas o Freud, é bom mencionar para vocês, Freud não era psicólogo, o Freud era neurologista, tá certo? Da mesma forma, o Piaget não é psicólogo, então a gente vai falar sobre essas coisas posteriormente, tá certo? No século XIX, o Freud desenvolveu seus estudos em psicologia clínica, tá? Após ter trabalhado com Charcot e Breuer em outras localidades da Europa e ter começado a desenvolver as suas ideias a partir do trabalho junto com esses outros teóricos. A metodologia dele se basava em estudos clínicos, ou seja, com indivíduos, né, por meio de entrevistas clínicas, e posteriormente, né, primeiro ele vai usar o método catártico, depois ele vai partir para a hipnose, não, em primeiro lugar, hipnose, depois o método catártico, e por fim ele vai chegar na associação livre de palavras, que é onde se consolida a metodologia do trabalho do Freud, tá certo? Então, havia como necessidades objetos de pesquisa e procedimentos adequados para entender o inconsciente. Então, vamos começar aqui com o behaviorismo. Bom,
de onde vem essa ideia de behaviorismo, tá? Behaviorismo vem de behavior, tá? E behavior significa comportamento em inglês. Watson, em 1913, ele vai escrever um artigo que é a psicologia como o behaviorista a vê. E ele vai dizer que o comportamento teria que ser objeto da psicologia. Mas por quê? Porque esse comportamento ele pode ser mensurado, a gente pode contar quantas vezes o indivíduo faz alguma coisa, grave, eu estou falando faz alguma coisa, depois a gente vai entender o comportamento de uma forma um pouco mais elaborada. Então, esse não ainda não é o conceito final. Ele pode ser reproduzido e ele é objetivo. Porque isso surge num contexto em que alguns cientistas, como por exemplo o Wundt, William James, tá? Eles vão trabalhar muito com a ideia de introspecção. Que, se você não sabe o que é introspecção, tenta conversar com você dentro da sua cabeça. É basicamente isso. Tá? Então você tenta lembrar de um evento, você tenta colocar isso na forma de palavras. Os experimentos eram feitos para analisar a experiência consciente dos sujeitos e como é que eles realizavam esse processo de introspecção, tendo sido treinados para tentar descobrir um paralelo entre os aspectos físicos, tá, do sujeito e os aspectos psicológicos, que o Wundt deu o nome de paralelismo psicofísico. Então, Watson tinha muitas críticas a esses estudos. Por quê? Porque a gente não podia ver o que estava dentro da cabeça da pessoa. A gente não podia mensurar. Então, tecnicamente, se a gente quisesse transformar a psicologia em ciência, veio a ideia que estava em voga nas ciências naturais e que está em voga até hoje, né, da ciência experimental, de que a gente precisa ter uma capacidade de mensuração dessas coisas e a introspecção não era um objeto que vinha a esse caso. Então, isso permitiu que houvesse um rompimento com a tradição filosófica e uma aderência à visão científica de psicologia, justamente porque ela se aproxima das ciências naturais. E já estava em discussão à época, como ainda está hoje, o que seria a ciência. Tá? E uma das formas de você pensar isso é que a física é uma ciência. Quem não segue o ramo da física, tá? Não é ciência. Essa é uma forma de pensar. É uma forma de pensar que não leva em conta diversas coisas. Mas essa era uma forma de pensar ali da virada do século XIX para o século XX, a forma de pensar mais hegemônica, digamos assim. Hoje a gente já tem muitos mais trabalhos no campo da epistemologia que nos permitem dizer que, na verdade, existem ciências que, por exemplo, a antropologia não trabalha com modelos dessa natureza, né? Às vezes até para a biologia, tá? O Ernst Mayr, por exemplo, é um epistemólogo que vai defender que a biologia teria a sua própria epistemologia, tá? Então, enfim, esse não é um curso de epistemologia, isso só serve para mostrar para vocês qual era a linha de pensamento à época, tá? Beleza. Agora a gente vai definir comportamento de uma forma um pouquinho mais precisa. O comportamento é uma relação entre um organismo, tá bom? E um ambiente, tá certo? Então, o ambiente ou meio, tá, é onde nós colocamos esse indivíduo e esse meio ele tem diversas variáveis ali. Então, por exemplo, eu estou aqui num quarto, o quarto tem uma cama, né? Essa cama é um estímulo enorme para eu ir manifestar o comportamento de dormir, tá? Mas na verdade eu estou aqui resistindo, dando uma aula para vocês, tá? Aqui nós temos um copo d'água. De repente, eu posso querer tomar uma água, como eu acabei de fazer agora, e isso é um comportamento, porque eu estou interagindo com algum objeto do meio. Eu, organismo, estou interagindo com algum objeto do meio, e esse comportamento é função dessas variáveis do meio, naturalmente. E os organismos, né, eles são, eles possuem hábitos, instintos e equipamentos hereditários que vão se ajustando ao meio. Como eu acabei de falar para vocês, estava com sede e tomei um copo d'água, tá? Por quê? Porque o meu organismo tem esse equipamento hereditário que me permite tomar água para não morrer, certo? Nesse sentido, o behaviorismo ou comportamentalismo, ele tem um viés reducionista. Por quê? Porque emoção, pensamento e linguagem não é que eles não existam, tá?
eles devem ser descritos na forma de comportamento, tá certo? Então, assim, ó, emoção, pensamento e linguagem existem, só que não diretamente como a gente coloca, eles são reduzidos a comportamento. O Burroughs Skinner, que é um dos maiores, se não o maior behaviorista do século XX, ele tem um livro chamado Verbal Behavior, ou seja, comportamento verbal, certo? Para ele, a linguagem é um comportamento. O pensar é um comportamento. O sentir é um comportamento. Inclusive, Watson é um dos pioneiros nos estudos com o comportamento de medo, por exemplo, com o experimento do pequeno Albert. O comportamento é, então, uma interação entre organismo e ambiente. Nós vamos denominar de estímulo uma modificação no ambiente e resposta uma modificação no organismo. Então, por exemplo, né, se você aumenta a umidade, ou desculpa, se você diminui a umidade do ar-condicionado aqui, naturalmente isso é uma modificação no ambiente. Sentirei mais sede. Eu vou fazer o quê? Vou ter uma resposta de tomar um copo d'água, tá certo? De repente, você na sua casa tem algum tipo de estímulo, ocorre alguma modificação no ambiente. Alguém soltou fogos lá fora e você se assusta. Isso, a resposta de sobressalto é uma modificação em você, que é o organismo, no caso. No caso, aí nós temos um exemplo muito interessante de condicionamento do medo. Tá? O Watson vai pregar um experimento super antiético, sim, eu falei isso, antiético. Se você for ver as condições, meu Deus do céu, cara, se esse experimento de fato existiu e o Watson narrou uma coisa que aconteceu, né, eu tenho pena da criança que se desenvolveu daí, tá certo? O medo pro Watson poderia ser condicionado. Tá? O pequeno Albert, né, era um garoto que foi submetido a esse experimento. O organismo, então, era Albert e o ambiente era uma sala com um ratinho branco, de quem Albert tinha um afeto, um afago, ele gostava daquele ratinho, tá? E aí, Watson trazia um estímulo, ele alterava o nível sonoro da sala por meio do golpe a uma barra. Então, ele golpeava uma barra, a barra fazia tim, e isso, né, causava uma reação de medo de Albert expressa pelo comportamento de chorar, certo? Então, com isso, ele foi pareando esses estímulos até que o Albert começou a desenvolver medo do rato, certo? E o que é o behaviorismo, tá, gente? O behaviorismo, eu preciso fazer uma diferenciação para vocês agora, porque quando a gente estiver falando de Watson, a gente está falando de uma vertente do behaviorismo, que é o metodológico. É o uso do método experimental e analítico e o uso do comportamento como objeto de análise. O que é um objeto de análise? É aquilo que a gente vai analisar. Então, a gente está olhando o comportamento no behaviorismo metodológico. O behaviorismo epistemológico ou radical, ele está vinculado ao Skinner, tá certo? Ele visa explicar, falar sobre a viabilidade e a validade e a explicabilidade, tá, do behaviorismo como filosofia da ciência. O que é isso? É viável ter uma ciência do comportamento? Essa ciência do comportamento determina as coisas que ela se propõe a determinar? Ela consegue construir leis, ela consegue construir leis explicativas do comportamento, ela consegue construir tecnologias comportamentais. Então, isso é uma coisa que está vinculada ao behaviorismo epistemológico, tá certo? Mas ambas vão entender que o comportamento é uma interação entre organismo e ambiente e uma unidade básica de descrição da psicologia, certo? Tendo falado um pouquinho sobre o Watson, agora a gente vai para a parte principal, que foram os desenvolvimentos dos trabalhos de Skinner, que foram dos trabalhos mais importantes. Lá na frente, a gente vai falar de motivação, a gente vai falar do conceito de autoeficácia. O Albert Bandura, né, para vocês não acharem que o Skinner fez lá o trabalho dele, né, morreu, tchau e nada. Ele influenciou muita gente, dentre eles, por exemplo, o Albert Bandura. A teoria social cognitiva, por exemplo, é uma teoria que ela caiu aqui minha internet, parece. Voltando.
Então, tendo falado um pouquinho sobre o Watson, a gente vai falar agora sobre o Skinner. O Skinner influenciou fortemente a teoria social cognitiva naturalmente, né? A Bandura vai introduzir os fatores cognitivos que são as crenças para sua teoria, né? E amplia essa teoria a muito mais, tá certo? Skinner afirma claramente que o behaviorismo radical é uma filosofia da ciência do comportamento. Tem dois tipos de comportamento que ele classifica. O primeiro é o operante, que é um comportamento voluntário, ou seja, que você faz por vontade própria, e o comportamento respondente, que ele é involuntário, que você não tem controle sobre ele. Vamos exemplificar essas coisas. Vamos lá, o comportamento respondente em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele é respondente porque ele é uma resposta automática do organismo. Ele é uma resposta, ele é respondente. Então, ele é involuntário. A volição dele, ou seja, como é que a gente classifica o fato dele ter vontade, né, é involuntário. O processo, pelo qual ele ocorre é o de que estímulos ambientais antecedentes eliciam ou produzem respostas consequentes no organismo. Ou seja, a gente muda o ambiente e produz uma resposta no organismo. E a sua natureza é que ele é não aprendido, ele é instintivo, justamente por isso é que ele é involuntário. Por exemplo, se você pega em si de luz forte sobre os olhos de Carla, ou seja, você alterou o nível de luminosidade da sala, as pupilas dela contraem. João, por exemplo, toma um suco de limão sem açúcar, que é o estímulo, ou seja, você alterou o nível de acidez da boca do João, né, através de alguma coisa que estava ali no ambiente, e ele começa a salivar mais intensamente, que é a resposta que ele dá. Luísa, por exemplo, fica arrepiada, né, uma resposta, né, quando o ar-condicionado é ligado na temperatura de 17 graus, ou seja, você liga o ar-condicionado e bota ele na temperatura de 17 graus, você diminui a temperatura da sala, modificaste o ambiente, e agora, né, isso provoca uma resposta orgânica de Luísa. Aqui a gente tem um exemplo, olha, uma garota que ela tá com óculos, mas ela tá cheirando cebola e naturalmente ela tá chorando por causa disso, certo? O comportamento respondente, ele pode sofrer condicionamento, ou seja, você pode emitir um comportamento sob certas condições, mesmo que o comportamento respondente seja involuntário. A essa combinação, a esse condicionamento a esse condicionamento a gente chama de condicionamento respondente, que ele é a produção de uma resposta involuntária através do pareamento de um estímulo não condicionado com um estímulo neutro. Eu já vou dar um exemplo para vocês. Os reflexos, né, são comportamentos complexos que resultam, portanto, do pareamento de um estímulo. Tá? Vamos lá. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Vamos supor que Júlio esteja numa sala aquecida e a sua mão direita é mergulhada numa vasilha com água gelada. Isso é um estímulo incondicionado. Por quê, gente? Você vai colocar lá, tá? Você vai colocar lá e isso vai provocar uma resposta, tá, incondicionada no sujeito. Então, a temperatura da mão dele vai cair rapidamente em virtude da constrição dos seus vasos sanguíneos, que é um comportamento respondente, tá certo, gente? Então, o estímulo incondicionado, ele está vinculado a um comportamento respondente, ou seja, a resposta que o estímulo incondicionado provoca é um comportamento respondente, que é um comportamento involuntário. E ao repetirmos esses estímulos várias vezes e tocando uma campainha, esse segundo estímulo aqui, ou seja, você coloca a mão da pessoa numa água gelada, é um estímulo incondicionado, porque ela provoca uma resposta incondicionada. Aí você toca uma campainha, é um segundo estímulo, a gente chama de estímulo neutro, porque esse estímulo não vai provocar nada que tenha que ver aqui com a mão do Júlio. A mão de Júlio começará a esfriar, mesmo sem que seja colocada no interior da vasilha, quando você tocar a campainha, depois de condicionado esse sujeito. Então, se você não acredita, você pode fazer em casa esse experimento aí. Então, o resumo do comportamento respondente. Estímulo incondicionado, tá, é introdução da mão na água fria. Tá? Um estímulo condicionado
que antes era um estímulo neutro, o som produzido pela campainha. Por que agora ele é um condicionado? Porque você produziu um condicionamento de uma resposta equivalente a um comportamento respondente nesse sujeito. Então, o sino que não provocava resposta nenhuma, você condicionou a ele provocar uma resposta na pessoa, tá bom? A resposta incondicionada é a queda da temperatura da mão com a introdução da vasilha, e a resposta condicionada é a queda da temperatura da mão sem introdução na vasilha. Ou seja, você não coloca a mão na vasilha e toca o sininho, cai a temperatura da mão. Isso é um exemplo de condicionamento respondente. Em contrapartida, nós temos o comportamento operante. Tá? Diferentemente do comportamento respondente, ele é voluntário, ou seja, a gente faz o que a gente quer. O processo é diferente do processo de condicionamento respondente, ou seja, a aprendizagem dele. As respostas reforçadas pelo ambiente tendem a ser mais frequentemente reproduzidas ou produzidas que as não reforçadas. E a natureza dele é que ele é aprendido, determinado por suas consequências. Todos os comportamentos que a gente tem, eles nasceram de algum momento de comportamentos inatos que a gente tinha, tá? De alguma forma. Mas as primeiras aprendizagens que a gente tem, como por exemplo a aprendizagem de linguagem, aprendizagem a andar, todas elas, de certa maneira, têm uma componente operante, tá? Por exemplo, você vai correr. Para você correr, você teve que primeiro aprender a andar, mas o comportamento de andar é aprendido, ele não simplesmente vem. A criança vai, tenta, faz alguma coisa e vai sendo reforçada pelo ambiente. A mesma coisa falar, tá, gente? Embora ela já tenha uma predisposição para isso, certo? Então, um comportamento operante ele é aprendido. Segundo Keller, em 1973, ele inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se pode dizer que em algum momento tem efeito ou fazem efeito sobre o mundo ao redor, ou seja, ele te permite operar sobre o mundo. Então, ao invés de a gente falar de estímulo e resposta, a gente vai falar agora de resposta e reforço. Ou seja, a gente evoca uma resposta e ela é reforçada de uma determinada maneira. Inclusive, não reforçar é um reforço. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direta ou indiretamente. Quer um exemplo? Aqui, ó, você tocar um instrumento é um exemplo. Essa figura ficou horrível, né? Mas tudo bem. Ou ler um livro, ou escrever, ou tocar, né, um instrumento novamente. O comportamento operante, ele segue algumas leis comportamentais. E que leis são essas? São leis que descrevem as interações organismo-ambiente que produzem alterações comportamentais. Uma das tecnologias que o Skinner produziu, tá, é a gaiola de Skinner. Posteriormente, o Skinner, baseado nessa gaiola de Skinner, ele produziu as chamadas máquinas de ensinar, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre elas no final. Então, na gaiola de Skinner, as necessidades básicas de um ratinho, por exemplo, ou de um pombo, são relacionadas a comportamentos aprendidos. Tá? O ratinho aperta uma barra e é bonificado com algo que sacia uma necessidade. Por exemplo, ele pode apertar uma barra e cair uma pelota de comida para ele. Ou ele pode apertar uma barra e vir uma aguinha para ele tomar porque ele está com sede, tá? No começo, o comportamento operante surge ao acaso e depois vai sendo aprendido e torna-se mais frequente à medida que é reforçado, tá certo, gente? Então, assim, você tem uma disposição a emitir determinadas respostas e essas respostas vão sendo moldadas, e é isso que a gente chama de modelagem, com o reforço consequente dessas respostas, tá certo? Então, aqui, ó, você pode ver o Skinner, tá? Esse aqui é o próprio Skinner, aqui mexendo numa gaiola, que tem um rato. Essa gaiola aqui é bem pequenininha, né? O ratão enorme aqui, né? Então até meio desconfortável, ele não tem muito para onde ir. Hoje a gente não usa mais isso nos cursos de psicologia, mas antes você tinha que a sua disciplina de psicologia experimental envolvia você adestrar um ratinho. Só que em função de questões éticas e dos direitos animais, é, isso foi abolido e a gente usa hoje um programa de computador, que é o Sniff. Bom,
Como é que funciona, então, o comportamento operante? Em primeiro lugar, o comportamento operante ele pode ser representado pelo par, resposta-reforço. Então, por que a resposta vem antes? Né? Porque a resposta é emitida pelo organismo, e aí o ambiente o bonifica ou o pune, vamos dizer assim, tá? Com um determinado reforço. Tá certo? Então, no caso do ratinho, se ele pressionar a barra, aí ele ganha o reforço de receber água. Tá certo? Então, a, a gente consegue, a gente chama isso aí de relação funcional, que é a relação entre a ação do indivíduo, ou do sujeito, ou de um organismo, e as consequências do comportamento. Isso aqui é a lei da relação funcional, essa relação RS. Naturalmente, isso aqui é uma forma simples, mas tem N formas de você ser responsável. Tem N comportamentos que você pode emitir, N respostas que você pode emitir, num determinado contexto e formas diferentes de você ser reforçado, tá certo? Alguns conceitos importantes são a ideia de consequência reforçadora, é uma consequência que aumenta a frequência de emissão de resposta. As consequências aversivas, que são aquelas que diminuem a frequência de emissão das respostas. E o reforço é toda consequência que altera a probabilidade futura de ocorrência da resposta. Tá? Portanto, a gente chama de reforço positivo a uma consequência reforçadora. Eu acho que eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Tá aqui, vou já explicar para vocês. Reforço positivo é toda consequência reforçadora adicionada, tá? Então, quando a gente adiciona, tá? Quando a gente adiciona alguma coisa, tá aí o qualificador positivo. Então, reforço é alguma coisa que aumenta a frequência da resposta. A punição é algo que diminui a frequência da resposta, tá? Então, ó, consequência reforçadora, tá? Ela aumenta a frequência de emissão de resposta. Reforço, toda é consequência que altera a probabilidade futura de ocorrência da resposta. Então, o reforço ele está relacionado com uma consequência reforçadora ou uma consequência aversiva, tá certo? Então, ele aumenta a probabilidade futura de ocorrência da resposta. A consequência reforçadora, novamente, ela aumenta a frequência e a aversiva diminui. Então, vamos lá. Reforço positivo. Por que ele é um reforço positivo? Tá? Porque ele aumenta a frequência da resposta, tá certo? Só que como é que ele aumenta a frequência da resposta? Com uma consequência reforçadora adicionada, por isso que é o positivo. Reforço negativo, se a gente tirar uma consequência aversiva, a gente aumenta a frequência da resposta. A punição positiva, quando a gente adiciona uma consequência aversiva e isso diminui a frequência da resposta, tá certo? Isso aqui é o principal que a gente fala sobre punição, tá certo? É o mais conhecido, né, vamos dizer assim. E a punição negativa é quando uma consequência reforçadora é retirada e diminui a frequência da resposta. Então, no caso do nosso ratinho, né? Ele pressionar a barra, tá? Ele recebe água. O que é essa água? É uma consequência reforçadora. Quanto mais vezes ele pressiona a barra, mais ele vai receber a, a, a consequência reforçadora, tá certo, gente? Então, ele apresenta esse comportamento, ele manifesta esse comportamento, de certa maneira, é demonstrado aí pelo sujeito, é apresentado pelo sujeito, e aí, né, ele recebe água por isso. E como seria o reforço negativo? Tá? Quando ele pressiona a barra, ele evita um choque que está sendo dado por ele no assoalho da gaiola de Skinner. Então o ratinho está lá, a gente coloca um choque no assoalho, quando ele aperta a barra, ele remove uma consequência aversiva, tá certo? E isso vai fazer com que ele aperte mais vezes, tá certo? Então, por que é um reforço negativo? Porque aumenta a frequência da resposta e uma consequência aversiva, que é o choque, é retirado, tá? E por que o primeiro reforço é positivo? Porque você recebe a água,
quando você começa a apertar a barra. Punição positiva. Se o ratinho não aperta a barra, ele toma um choque, ou seja, a gente introduz uma consequência aversiva. E por que a punição negativa? Porque se ele não pressiona a barra, ou seja, diminui a frequência da resposta, a gente retira a água, a gente retira uma consequência reforçadora, tá certo? Então, na sala de aula é a mesma coisa, tá, gente? Você pode ver aquele garotinho ali, né, que está perturbando, né? Então, esse é o comportamento dele, perturbar. Ou ele pode perturbar mais, ou ele pode perturbar menos. Tá? Se ele perturbar mais, ele está aumentando a frequência da resposta. Se ele perturbar menos, é porque está diminuindo a frequência da resposta. Então, em primeiro lugar, né, ele começa a perturbar. Aí o professor acha graça da perturbação dele, ele acha legal, ele começa a aumentar a frequência da resposta. Isso foi um reforço positivo. Tá? Ah, vamos supor que ele comece a perturbar, porque a aula está muito tediosa e os colegas começam a rir. E a aula fica mais animada. Isso é um reforço positivo. Por quê? Porque está tirando uma consequência aversiva, que é o tédio à aula. Punição negativa. Então ele começa a perturbar mais e isso, né, aumentou a frequência da resposta dele, a retirada dessa condição de tédio. Vamos supor que ele perturba e o professor dá um ralho nele, introduz uma consequência aversiva. E aí ele diminui a reclamação dele. Desculpa, diminui a perturbação dele. Aí ele fica na dele. Vamos supor também, tá, que o professor, né, ele perturbe e os colegas parem de rir porque perdeu a graça. Ou seja, uma consequência reforçadora foi retirada, que era a risada dos colegas, e aí ele diminui a frequência da resposta. Então você vê, não existe um comportamento padrão que vai dizer, olha, desculpa, um reforçador padrão que vai servir igualmente para todas as pessoas. Tá? Porque da mesma forma que você pode dar um ralho no aluno e ele se calar, porque isso serviu para ele como uma punição positiva, para outro vai servir como um reforço positivo, porque ele vai dizer assim, eu perturbei o professor, isso vai aumentar a frequência da minha resposta. Agora, tirem todos os aspectos cognitivos que eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei esses aspectos cognitivos para você entender o que está passando na cabeça da pessoa, mas o comportamentalismo não se importa com o que a pessoa achou. Ela só se importa com se a frequência da resposta aumentou ou diminuiu e qual foi o reforçador que produziu isso, tá certo? Reforçamento e punição. Novamente, é uma relação entre organismo e ambiente. A função do reforçador é definida pelo aumento da frequência da resposta, tá certo, gente? Isso aqui não é definido, não existe um reforçador universal, tá? Para todos, mas existem reforçadores que podem ser compreendidos como para toda espécie, tá? Então, por exemplo, comida quando você está com fome, tá? Agora oferece aí um Burger King lá pro cara que tá cheião, né? Isso que eu tô falando que não é universal, mas serve para toda espécie, tá? Então quem tá com fome vai querer comer, quem tá com sede vai querer beber, quem tá com tesão vai querer ter uma relação sexual, tá certo? Então são reforçadores para toda espécie. Aqui alguns exemplos, eu acho que eu coloquei alguns exemplos aqui, não coloquei alguns exemplos aqui. Ou reforçadores secundários, que adquirem função quando pareados com os primários. Por exemplo, dinheiro, fama, poder, tá? Prestígio. Todos esses são reforçadores secundários. Porque com dinheiro você pode comprar muita comida, você pode comprar muita bebida, você pode ter relações sexuais com várias pessoas, você pode ter a atenção de muitas pessoas. Eu ainda fico na dúvida se é um reforçador primário ou secundário, né? Mas eu acho que é um reforçador primário a atenção. Aí você coloca aí nos comentários o que você acha, tá? Com fama também, né? Exceção de que se você for um famoso pobre, que nem o
cara que fazia o detonator lá do Hermes e Renato, o Bruno, você até falou que é, né? Então aí você tá lascado mesmo, né? Punição, gente. O que que as pesquisas sobre punição, os resultados que a BOC traz, né, e que são ainda também reforçam os dados que o Skinner encontrava, é que as pesquisas mostram que a supressão do comportamento punido só é definitiva se a punição for extremamente intensa. Então, naturalmente, né? Você não vai espancar uma pessoa a ponto dela perder a consciência só porque você quer que ela pare de fazer um determinado comportamento, né? Também a punição ela leva à supressão temporária da resposta, como por exemplo, ajoelhar no milho, a palmatória na tabuada e etc. Tá? E Skinner vai apontar uma dificuldade com a punição, que a punição não ensina o comportamento certo e ainda pode ajudar a ensinar esquiva e fuga. O que são esquiva e fuga? Esquiva e fuga são duas formas de você evadir de uma determinada punição, tá? Ou de um determinado reforçador, se for o caso. A esquiva é uma resposta que reduz um estímulo aversivo condicionado antes que o estímulo incondicionado a ele seja aplicado. Então vamos supor que você vai no dentista, né? Eu coloquei aqui, né? A garotinha, né? Tá morrendo de medo da broca porque ela tá ouvindo barulho, que é um estímulo incondicionado, né? O barulho provoca angústia nela, provoca medo. Há um aumento dos batimentos cardíacos, etc. Aí o que que ela faz? Antes do estímulo incondicionado ser aplicado, ela tira a cara e não deixa o dentista colocar. Isso é a esquiva. A fuga é resposta que produz um estímulo aversivo incondicionado após que esse foi aplicado. Então vamos supor que o dentista meta a broca no dente dela e aí ela tire a boca. Isso é fuga. Tem uma diferença sutil aí entre esquiva e fuga. A esquiva ela não deixa o negócio te bater. A fuga é só depois que já bateu, tá certo? Aí, exemplo de esquiva, né? Felipe ouve o latido de Fox, estímulo aversivo condicionado, né? E começa a se afastar dele para evitar a esquiva, tá? Evitar que esse cão o morda. Estímulo aversivo incondicionado, que vai provocar dor em você. E a Rafaela leva uma mordida do Fox, é um estímulo incondicionado, isso vai causar dor nela, e o afasta para que ele não morda mais, tá? Que é a fuga. Outro conceito aqui interessante é o de extinção e recuperação espontânea. O que é a extinção? É o desaparecimento de certo comportamento ao abruptamente deixar de ser reforçado. Então, depois que você deixa de reforçar uma determinada coisa, a tendência desse comportamento é se extinguir, tá certo? Mas uma contrapartida dele é a recuperação espontânea. A recuperação espontânea, ela acontece da seguinte maneira. Você recupera certo comportamento que já não era mais apresentado ou reforçado do nada, tá? Por exemplo, vamos supor que Marcelo feche sua foto no Instagram quando as garotas não curtem mais suas fotos. Então ele fecha sua conta, né? Não é sua foto, não, sua conta, né? Fecha sua conta no Instagram, tá? Quando as garotas não curtem mais suas fotos. Isso é um exemplo de extinção, ou seja, o comportamento dele de postar no Instagram foi extinto. Agora, do nada, ele reabre sua conta no Instagram sem nenhuma razão aparente, ou seja, ele deu na telha dele. Tá? Isso é recuperação espontânea. Outro elemento interessante é o controle de estímulos, tá? Que é o controle da frequência de resposta por meio do controle dos estímulos que são dados. O primeiro deles é a discriminação. Graças à discriminação que a gente consegue dirigir o carro sem bater e por causa de um fator biológico, os daltônicos usualmente são prejudicados na capacidade de discriminação de duas cores diferentes, como o vermelho e o verde, tá? E isso pode causar muito problema. Então, a resposta se mantém na presença de um estímulo, mas tem extinção na presença de outro, tá certo, gente? Então, a resposta se mantém na presença de um estímulo, mas tem extinção na presença de outro. A generalização é o contrário. Um estímulo adquire controle sobre uma resposta devido ao reforço na presença de um estímulo similar, mas um pouco diferente. Então vamos lá, ó. Discriminação. Quando você para no sinal vermelho, você extingue o comportamento de acelerar, e quando você segue no verde, você
usa a resposta de acelerar. Por quê? Porque o estímulo sinal vermelho, ela provoca a extinção da resposta de acelerar e você freia, tá? E o sinal verde, tá? Provoca uma resposta de acelerar e, naturalmente, a extinção do comportamento de você pisar no freio, tá? Exceto se você for um daqueles abestados que fica no celular durante, sabe? E a gente perde o sinal verde por causa deles, tá? Generalização. Por exemplo, os semáforos têm diversas tonalidades de verde e os motoristas aceleram da mesma forma, que é uma resposta generalizada de acelerar. Por exemplo, tem alguns sinais verdes que têm uma tonalidade diferente. Tem uns que têm uma tonalidade até meio azulada e você consegue reconhecer que é o sinal verde, tá certo? Agora, a prefeitura está treinando a gente aqui em Santarém para a gente reconhecer o sinal verde mesmo quando ele não está aceso. Eu perdi um sinal por causa disso no dia, porque estava todo apagado o sinal e eu não sabia se estava verde ou se estava vermelho. Aí, quando depois de eu esperar um tempão, acendeu o sinal vermelho. Eu disse, putz, grila, estava verde, né? Vamos lá, segunda parte agora, né, que é a psicanálise. Vamos lá. Bom, quem era esse tal de Freud aí, né? Ele foi um médico, tá? Um neurologista. Ele nasceu em 1856 e faleceu em 1939, aí, né, no mesmo ano em que eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Freud passou, né, a Primeira Guerra Mundial, tá? E ele escreve aí o Mal-Estar nas Civilizações, aí nos prenúncios da Segunda, tá? E como você pode ver, né, naturalmente ele viveu um momento de sofrimento, tá? Sofrimento social, vamos dizer assim. Esse é o artigo que eu sempre cito nas aulas do Mal-Estar na Civilização, em que ele vai dizer que a gente vai sempre estar com um mal-estar. Então, o sofrimento ele é inerente ao ser humano. Existem outras formas de você interpretar isso, mas essa é a interpretação do Sigmund Freud. O nome deles fala assim, né? Mas a gente vai chamar ele de Freud. Freud é o grande descobridor do inconsciente. Tá? Vai dizer que o nosso inconsciente se revela nas nossas fantasias, nos nossos sonhos, nos nossos esquecimentos, nos nossos atos falhos, nas nossas brincadeiras. Você pode falar o que você quiser numa brincadeira, inclusive a própria verdade. Tá? Xiste, o nome disso. A psicanálise, o que a gente chama de psicanálise é uma teoria, é uma prática profissional e é um método investigativo, tá certo? Os psicólogos que usam a psicanálise são denominados, ou se autodenominam, psicólogos de orientação psicoanalítica, tá? Justamente por causa disso, porque a psicanálise é um edifício. Então aqui tem uma foto, o Freud, que no seu escritório em Viena, tá? O cara dele parece um desenho mesmo, e tem várias caricaturas aí com ele. Só uma curiosidade, o Freud ele vivia cheirado, tá, gente, de cocaína, mas assim, ele não cheirava que nem o Maradona, por exemplo, né? Ele pegava, botava um pouquinho aqui. Por quê? Porque a cocaína é um estimulante do sistema nervoso central, tá, gente? E como estimulante do sistema nervoso central, ajudava ele a tá ligadão, né? Então, psicanálise, por que ela é uma teoria? Porque ela envolve conhecimentos sistemáticos sobre o funcionamento da vida psíquica, certo? Então, ela tem um conjunto de conceitos que se interrelacionam e explicam a vida psíquica. É um método investigativo, porque ela visa interpretar o significado oculto daquilo que é manifestado por meio do pensamento consciente. A gente vai ver que a gente tem algumas instâncias, a primeira teoria do Freud, né, ele vai postular algumas instâncias e dizer que tem uma lá mais interna, que é o inconsciente, e que muitas das coisas que estão lá a gente não tem acesso, ou a gente só manifesta por meio de algumas coisas que a gente não se dá conta também.
E é uma prática profissional porque é uma forma de análise que busca autoconhecimento e cura. Né? Para quê? Né? A terapia ela envolve aí na base psicanalítica aconselhamento, orientação, trabalho em grupo com instituições, então isso é uma coisa possível, tá? Mas claro, você como professor, ou como futuro professor, como professor em formação, você não vai se utilizar disso, tá? Mas você vai compreender que tem algum profissional que possa se utilizar disso e que tenha um CRP, tá? Que é um psicólogo que vai poder, né, desenvolver um trabalho psicoterápico. Tá? Então, a tônica desse curso é mais para você saber dessas coisas, não para você ir fazer, mas para você saber que existe alguém para você encaminhar essa pessoa para ela. Social, porque ela nos permite compreender novas formas de sofrimento psíquico, o excesso de individualismo no mundo contemporâneo e, inclusive, a própria exacerbação da violência. O objetivo da psicanálise, então, é desvelar aspectos do inconsciente para melhor situar-se, né, no mundo. Então, como Freud construiu a psicanálise? Freud é um médico que se especializou em psiquiatria, tá? Era um neurologista que se especializou em psiquiatria, e atuou como docente nas neuropatologia e fez pesquisas em um laboratório de fisiologia. Na clínica, ele atuava com pessoas acometidas de problemas nervosos. Tá? Ele recebeu uma bolsa de estudos para trabalhar com Charcot, com Jean Charcot, na França, e aprendeu a sugestão hipnótica. Como falei para vocês, né? Freud trabalhou inicialmente com a hipnose. Tá? Após isso, ele foi trabalhar com Joseph Breuer, tá? Eu creio que o Breuer era na Alemanha. Ele tinha uma paciente, a Ana O, tá? E ela tinha sintomas daquilo que eles chamavam de histeria. Hoje a gente chama isso de transtorno de conversão. Tá? São todas aquelas reações psicossomáticas que a gente tem em função de um processamento psíquico. Por exemplo, psoríase. Tá? Se você conhece alguém que tem psoríase, a psoríase é uma doença psicossomática. Tá? Justamente porque a pessoa tem algum tipo de sofrimento psíquico e ele vai se manifestando no corpo. Tá? O transtorno de conversão, né, que às vezes a pessoa tem uma parte do corpo que é paralisada em função disso. Tá? Então, por exemplo, paralisia, dificuldade de pensamento, contratura muscular, tá? Todos esses eram sintomas que caracterizavam essa paciente, Ana O, né, como uma histérica. Tá? E o que se passava com a Ana O? A Ana O ela cuidava do seu pai enfermo e tinha desejos reprimidos de que esse pai dela morresse. Então, esses desejos reprimidos faziam com que ela tivesse esses sintomas aí da histeria, como paralisia, dificuldade de pensamento e contratura muscular. Então, na hipnose, com Ana O, ela relatava a origem dos sintomas do paciente e o desaparecimento dos sintomas. Então, com o Breuer, Freud vai trabalhar o método catártico. O que é o método catártico? A liberação desses afetos e emoções ligados a acontecimentos traumáticos que não puderam ser expressos na ocasião da vivência desagradável ou dolorosa, tá certo? Então, o que acontece? Ela bota todas essas emoções para fora no momento em que ela não podia. Então, ela estava ali, né, querendo que o pai reprimisse, ela era hipnotizada e começava a colocar para fora. Esse aí é o método catártico. Tá? Depois, Freud vai experimentar uma terceira mudança metodológica, que é a associação livre, tá, gente? E aí, né, Freud vai descobrir o inconsciente, né? Descobrir, não, ele vai postular o inconsciente. Essa é uma denominação lá da BOC, não acho que seja a mais legal, né? Porque não é uma coisa que se descobre, né? Se postula, tá? Porque você poderia ter dado qualquer outro nome ou chamado de qualquer outra coisa, tá? E aí Freud se faz a seguinte pergunta: qual seria a causa, tá? Qual poderia ser a causa dos pacientes esquecerem tantos fatos de sua vida interior e exterior, tá? Então Freud ele constrói um aparelho, né, psíquico, né, de certa maneira, uma teoria do aparelho psíquico, e vai reservar uma parte muito especial para o conceito de inconsciente. Tá? Freud, por meio do processo de associação livre, ele pede para o paciente ir falando tudo do jeito que vem na cabeça dele, que ele se propõe a decodificar esse discurso e ver aí qual é o grande problema no meio dele. Tá?
Esse é o mecanismo da associação livre, e por meio desse mecanismo, Freud vai entender que o esquecimento está ligado a algo conflituoso para o indivíduo. Tá? Então, Freud postula o conceito de resistência. Tá? Todos nós enfrentamos resistência, tá? Ou todos nós manifestamos resistência. Essa resistência é uma força psíquica que se opõe a tornar consciente um pensamento. Tá? O ato da gente colocar alguma coisa para fora sempre encontra alguma resistência nossa psíquica de colocar isso para fora. Tá? Inclusive, a transferência é o reviver de situações, tá? Elaboração dessas situações e comunicação dessas situações para um psicólogo. Você não conta tudo para o psicólogo, principalmente no início da sessão, tá? Mas você vai contando uma boa parte. Quando você vê, você está contando mais coisa, porque você começa a se sentir mais confortável. Mas ainda assim, existe alguma resistência a isso. É muito comum os profissionais psicólogos eles falarem um número mágico 10. Tá? A 10ª sessão, que é quando a pessoa nunca chega com vontade de se matar, nunca sofreu um abuso sexual, ela chega e fala, solta isso na 10ª sessão. Por quê, gente? Porque essa resistência ela vai diminuindo ao ponto que a pessoa consegue acessar isso na sua consciência, tá certo? Em contrapartida, a repressão é um processo psíquico que visa fazer desaparecer da consciência uma representação dolorosa insuportável, tá? Então, assim, resistência é quando você quer tirar aqui do inconsciente uma coisa e levar para a consciência. E a repressão é algo que tira da consciência e leva lá para o inconsciente, tá bom, gente? Então vamos lá, né? Por exemplo, associação livre. Vamos supor que Tânia está numa sessão de terapia e começa a falar sobre a carreira que gostaria de ter seguido. A resistência. Tânia, ela tem uma filha que tornou esse impossível esse sonho. Ou seja, Tânia queria, sei lá, vamos supor, ser modelo internacional, né? Tinha potencial para isso e tal. E aí no meio do caminho apareceu uma filha, tá? Que tornou impossível esse sonho, e ela afirma amar a filha, mas evita tocar no assunto. Tá certo? Então, isso é uma resistência. Ela quer levar essa dor do inconsciente para o consciente e não consegue por conta dessa resistência. E a repressão? A Tânia entende que esse processo é real e evita de todas as formas pensar nisso e na carreira que queria ter tido, mas se sente mal e não entende por quê. Por quê? Porque pensar nisso é uma coisa extremamente dolorosa, então ela leva isso para o inconsciente, tá certo? Então, esses conteúdos vão parar ou já estão no inconsciente. E o que é isso, né? Freud vai trazer a seguinte frase no seu trabalho, de que tais descobertas constituíram a base principal da compreensão das neuroses e impuseram uma modificação do trabalho terapêutico. Gente, neurose, tá? É todo compromisso entre um desejo que você tem e um mecanismo de defesa. Algumas vezes isso aparece na forma de um transtorno, como, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, é o que a gente é compatível com aquilo que a gente chama de forma neurótica obsessiva, tá? Então aquela pessoa que tem obsessão por limpeza, o raciocínio dela vai girando em torno daquilo ali de uma maneira que ela já não consegue mais se controlar, tá? Mas todos nós temos nossas obsessões, todos nós temos nossas histerias, todos nós temos, o que mais? Nossas depressões, mas tem também, por exemplo, todos nós temos as nossas angústias, tá certo? Todos nós temos. Agora, chega a um nível, tá? E por isso que o Freud vai dizer que todos nós somos, todos nós não, a maior parte de nós se constitui numa estrutura neurótica, porque todos nós temos essas neuroses. Agora, quando a neurose ela começa a virar um transtorno, aí já aparece uma situação diferente. A gente começa a falar aí de transtorno mental. Mas todos nós somos, de certa maneira, incompletos desde o início, tá certo? Então, essas descobertas impuseram uma modificação no trabalho terapêutico. O objeto, né, do trabalho eram as repressões
e, na verdade, o objetivo, né? Seu objetivo era descobrir as repressões e suprimi-las através de um juízo que aceitasse ou condenasse definitivamente o excluído pela repressão. Considerando este novo estado de coisas, dei ao método de investigação e cura resultante o nome de psicanálise em substituição ao catártico. Tá? Então, Freud vai ter, inclusive, o seu trabalho posteriormente, né, digamos assim, levado a um outro nível por Jacques Lacan, porque Freud começa a colocar essas coisas ali que estão no inconsciente na forma de palavras e decodificar esses discursos para saber o que passa na cabeça das pessoas, tá? Então, o aparelho psíquico, na primeira teoria de Freud, ele é composto de três regiões, vamos dizer assim. O inconsciente, tá? No inconsciente, o conjunto dos conteúdos não estão presentes no conteúdo atual da consciência, ele é atemporal, não existe passado ou presente. Então, por exemplo, uma coisa que se vivenciou quando criança ainda está lá no seu inconsciente, né? Por isso que as pessoas falam, o trauma, não sei o quê, o trauma precisa de terapia, justamente por causa disso. Porque esse trauma, ele vai ficar lá no inconsciente. Tá? E muitas vezes você não consegue acessá-lo, por quê? Porque a dor de acessá-lo é insuportável. Tá? O pré-consciente é um conjunto de conteúdos que está acessível à consciência e pode ser tornado consciente a qualquer momento. É que nem, por exemplo, o conteúdo de uma matéria que você estudou bem, né? E você está lá, mas não está pensando naquilo, mas pode ser acessado. Ou mesmo uma vivência de alguma coisa que você viveu e que você quer recuperar, né? E o consciente é aquela região que recebe informações do mundo interior e exterior, envolve percepção, atenção e raciocínio, tá? Justamente o que eu estou falando para vocês agora é algo que está entre o meu pré-consciente e o meu consciente, mas algumas vezes eu solto alguma coisa inconsciente que eu tampouco me dei conta. Né? Da mesma forma, quando você está assistindo a aula, você está no pré e no consciente, mas volta e meia vem alguma coisa aí, uma sensação que você não sabe de onde vem, né? Vem lá do inconsciente. E o consciente ele tem os conteúdos reprimidos por censuras internas, tá? E também tem conteúdos que são genuinamente inconscientes, como, por exemplo, suas primeiras experiências enquanto infante, tá, gente? Você realmente não vai conseguir se lembrar disso, que são conteúdos genuinamente inconscientes e tem coisas que realmente você não consegue ter acesso. Por exemplo, né? Como eu falei, se você estiver fazendo uma avaliação, por exemplo, você está fazendo uma prova sobre psicanálise e está redigindo um texto. O ato de você estar redigindo um texto ali é percepção, atenção, memória, consciente. Quando você relembra o conceito de repressão, porque ele está disponível e é levado para o consciente, você está aí falando de alguma coisa que estava numa parte pré-consciente do seu aparelho psíquico. E quando você se sente poderoso, mas não sabe por quê, quando lembra o conceito de repressão, né, que de repente até foi um conceito que você estudou bastante e tal, isso é uma manifestação do inconsciente. Talvez você não se deu conta, justamente por isso você não sabe por quê, né? Vamos lá. Freud também, a gente já falou isso numa outra aula, ele vai trazer a descoberta da sexualidade infantil. Então, naturalmente, o início da sexualidade, ela não acontece só quando a pessoa já está com 18 anos, né? Uma zero sexualidade, não, esse desenvolvimento ele é contínuo, só que, como eu falei para vocês, isso não envolve o ato sexual. Sexualidade não é ato sexual. Quer dizer, o ato sexual está dentro da sexualidade? Tá, mas ele é uma parte muito pequena. A sexualidade ela envolve aquela relação de prazer que se estabelece com o mundo, tá certo? E é uma relação corpórea, uma relação entre corpos e tudo mais, tá certo? Então, Freud vai reparar nas suas análises, né? Por isso muita gente diz, o Freud era um pervertido. Não, na verdade é porque, enfim, né? Freud foi um cara que focou bastante com a sexualidade, essa questão do inconsciente, né? Então, desejos e conteúdos reprimidos, majoritariamente, se relacionavam às experiências a experiência das pessoas com sexualidade, ou seja, se relacionava com a sexualidade delas. Essas experiências muitas vezes se localizavam nos primeiros anos de vida e associavam-se a experiências traumáticas, de modo que as ocorrências desses traumas deixam marcas de longo prazo na vida das pessoas. Freud então vai descobrir que a função sexual existe desde o princípio da vida, e quando a gente fala de função sexual, é função de prazer. Lembra lá do autoerotismo da criança? Que a criança leva, por exemplo, na fase oral tudo à boca.
né? Por quê? Porque ali está a zona de prazer dela. Tá? Então ela brinca, leva ali os brinquedinhos na boca, mama, né, no seio da mãe. Aí depois entra na fase anal, né? A criança controla os esfíncteres, né? Aprende, tem o treinamento do banheiro. A fase fálica, ela descobre, né, a diferença anatômica entre os sexos e ela se foca no seu próprio órgão genital, tá? Uma manifestação da fase fálica é o menino, ou às vezes até a menina olhar ali no. Ah, olha o pinto não sei do que, o pinto do cachorro, olha o pinto não sei do que, sabe? Fica focando de fato nessa descoberta. A fase da latência, que se suspende isso e leva-se para o mundo intelectual, as relações de prazer, e posteriormente, quando você descobre ali na adolescência, tá? A sexualidade como o desenvolvimento do interesse pelo objeto sexual do outro, né? E não mais pelo seu. Tá? Então, tendo feito essa retomada das fases do desenvolvimento, tá? O desenvolvimento sexual é longo e complexo, eu falei para vocês agora nessa breve explicação, até chegar na sexualidade adulta. Tá? Nesse caso, quando se fala de ato sexual, o ato sexual ele é tanto reprodutivo quanto prazeroso. Ele não é só reprodutivo, ele também é prazeroso. Tá? Lembrando, a gente está falando agora, né, de algo que a gente não falou na primeira aula, na aula 3 sobre sexualidade. Né? A gente está falando explicitamente agora da libido. Libido não é só tesão, tá, gente? Libido é a energia dos instintos sexuais e só deles. Mas não é só sentir tesão. Lembre-se disso, tá? Não é só isso. Então, essa descoberta, ela marca aí o início do desenvolvimento sexual, vai trazer uma função adaptativa para esse desenvolvimento sexual e uma função de sobrevivência. Vai postular a alteroticidade, tá, do corpo do bebê, ou seja, o bebê é alterógeno, encontra prazer no próprio corpo, e vai trazer as 5 fases, né? A oral, anal, a fase que é a latência, né, que são alterógenas, e a genital, que é heteroerógena, ou seja, dirigida para o corpo do outro. Dentre essas etapas aí, né, destaca-se a fase fálica, tá? Quando a gente fala aí do complexo de Édipo. No complexo de Édipo, e é aí que começam a se constituir as relações objetais. Todos nós elegemos objetos de prazer no mundo. Tá? E por isso que eu falo que sexualidade não é só sobre coito. Quando você toca um instrumento, você tem prazer. Quando você come uma comida, você tem prazer. Tá? Logicamente, esses não são os objetos finais da sexualidade. O ato final, o destino final, é naturalmente a reprodução e o prazer por meio do coito, né? Então, essa constituição objetal do objeto, porque a criança não consegue não consegue compreender muito bem que ela é ela e que o outro é um objeto, vamos dizer assim, tá? Não é um objeto que uma pessoa não tem importância, não. É um objeto porque ela é uma outra coisa no mundo real que não é o sujeito, tá certo? Então a criança começa a desenvolver, tá? É, um objeto de desejo. Mas esse desejo, gente, não é aquele desejo sexual de coito, tá bom, gente? Não é aquele desejo sexual de coito. A criança nem entende isso, tá? Quando a gente está falando de objeto de desejo, por exemplo, você, né, lá quando era bebê, você mamava, você sentia prazer com isso, porque você estava com fome, isso cessava uma dor sua, né? Você era amamentado e sentia prazer. Esse vínculo, por exemplo, com a mãe, né, ele é um vínculo que traz prazer, tá certo? E, naturalmente, o prazer do bebê na fase oral está na boca. Tá? Mas esses vínculos, eles continuam. E aí, né, nessa fase fálica, o, o objeto de desejo começa a se tornar a mãe para o menino e o pai para a menina. Isso no caso das pessoas que têm orientação sexual heterossexual. Freud já tinha falado também dos invertidos, tá, gente? Os invertidos são aqueles em que a finalidade aí do
do objeto, né, se dirige invertida, ou seja, ao invés do menino desejar a mãe, ele deseja o pai, e ao invés da menina desejar o pai, ela deseja a mãe, tá? A gente chama de complexo de Édipo ao menino, né? A gente traz essa denominação geral para a resolução da fase fálica, mas a gente costuma chamar de complexo de Édipo quando é o menino para a mãe e Electra quando é da menina para o pai, tá? Mas a gente traz essa resolução aí geral do complexo de Édipo, por quê? Porque é aí que a criança vai começar, né, a, de certa maneira, rivalizar com o genitor do mesmo sexo, para o caso dos heterossexuais, tá? E com os genitores do sexo oposto, no caso dos homossexuais. Mas, claro, naturalmente, né, isso é uma coisa que, como é que eu posso dizer? Isso é a explicação freudiana, tá? É o modelo freudiano da construção objetal, né, do objeto sexual. Então, o obstáculo, tá, para o menino é o pai e a mãe para a menina. Onde está esse complexo de Édipo? É consciente? O menino pensa assim: nossa, tô afim da minha mãe. E a menina: nossa, tô afim do meu pai. Não, isso é inconsciente. Como é que ocorre isso? A resolução, tá, desse procedimento envolve a ideia de complexo de castração. Então, por exemplo, o menino vendo o pai muito mais forte, o pai dotado de um falo muito maior, ele tem medo disso. Então, ele abre mão do desejo pela mãe e vai procurar posteriormente, né, a mulher que ele quer, o objeto de desejo, alguém baseado na mãe dele, tá? Como fase intermediária, o menino começa a imitar o pai. Então, o menino faz tudo que o pai faz. Por quê? Porque ele quer chegar à mãe como objeto de desejo. E a mesma coisa com a menina, tá? E a mesma coisa também com os invertidos. Lembrando, tá, gente? Eu não falei ainda do conceito de perversão, mas eu não quero que vocês entendam a perversão como uma coisa assim, como perversidade, como uma coisa necessariamente maléfica. Porque inicialmente, tá? O que é a perversão para Freud? A perversão, ela é esse desvio da finalidade do objeto sexual. Então, assim, um menino, os invertidos para Freud eram considerados perversos. Naturalmente, a psicanálise ela está em constante revisão e hoje os psicanalistas já não entendem mais assim, tá? Até porque essa conotação de perversão ela denota essa vinculação com a perversidade. Mas algumas perversões mais clássicas, né, são o sadismo, que é a troca do objeto de prazer do objeto sexual, a perversão disso para fazer o outro sofrer, e o masoquismo, que é o querer deixar-se sofrer, tá? A zoofilia, tá? Que ela troca o objeto de desejo, o objeto final de desejo, por um animal. A pedofilia, que ela troca isso por uma criança, tá? Que mais? O voyeurismo, tá? Desculpa, voyeurismo não, o exibicionismo. O próprio voyeurismo também. O voyeurismo ele troca o objeto sexual por por um fetiche escopofílico, tá? Por uma fantasia escopofílica. E o exibicionismo também. Ao invés de querer o ato sexual, a pessoa sente mais prazer, tá? Com, com a exibição do seu órgão sexual. Como a ideia de perversão se relaciona, tá? Com a ideia social? É justamente porque a sociedade ela aceita
certos objetos sexuais, tá? Ainda bem, né? E outros não. E as pessoas que vão fazendo essa troca, elas são chamadas de perversas justamente porque elas não acham que essa troca está errada, embora essa troca, do ponto de vista social, esteja. Tá certo, gente? Então, se você é, o sadismo não é um crime, tá? O sadismo é uma perversão. Agora, se você bate numa pessoa a ponto de causar-lhe danos, isso é lesão corporal grave. E aí que a fantasia começa a virar um crime. Por isso que as perversões elas têm esse aspecto perigoso. Tem três tipos de estruturas de personalidade que decorrem da resolução do complexo de Édipo. E por isso eu já comecei a falar sobre essa questão. Tá certo? Então, nessa transição para a fase da latência, ocorre o medo da perda do amor do pai, o medo da perda do amor da mãe, e aí começa-se, ou de certa forma, dá-se seguimento à consolidação da estrutura de personalidade da pessoa. As pessoas costumam dizer, né, porque a personalidade se define com 7 anos. Isso não é assim, tá, gente? É porque a inscrição num determinado registro de personalidade na psicanálise ela ocorre justamente nessa transição aí da fase fálica para a latência, tá? E aí existem três tipos de estrutura de personalidade. A neurótica, que é aquela que tem um compromisso entre o desejo e a defesa, e eu espero que seja a maioria de nós aqui, né? Ou se não todos nós, espero que seja, tá? Porque você vai dizer assim, pô, e o normal, professor? Não tem. Freud não vai dizer que tem um normal. Todo mundo tem algum tipo de birutice, né? Então, você é o neurótico. Os neuróticos têm o neurótico obsessivo, o neurótico de angústia, o neurótico depressivo, o neurótico fóbico, esse aí no qual eu me enquadro, né? Eu tenho uma fobia violenta aí, não vou dizer do que é para vocês não ficarem arrumando surpresa aí, mas é um animal, tá? É... Se vocês fizerem, se vocês fizerem sacanagem comigo, você vai todo mundo tirar zero, tá? E tem mais uma que eu realmente me esqueci agora, né? Mas a neurose de histeria, tá? Que é o quinto tipo de neurose. Aí as perversões são várias, né? A perversão, ela não tem esse compromisso entre o desejo e a defesa, tá? Como é o caso do neurótico, tá certo? O perverso, ele tem certeza que ele consegue alcançar o gozo total, ele sabe qual é esse objeto para ele, tá? E ele pouco se importa porque os desejos dele são mais importantes do que as regras da sociedade. E, por último, o psicótico. O psicótico ele faz uma inscrição que ele começa a ter na estrutura de personalidade dele coisas que a região imaginária e a região simbólica, elas têm como se tivesse um furo entre elas. Então ele começa a ter alucinação, começa a ter delírio, e ocasionalmente o psicótico, por excelência, é a pessoa esquizofrênica, sobretudo as com graus mais avançados de esquizofrenia, certo, gente? Vamos lá, e por que eu estou falando isso? Tá, gente? Porque após, né, essa construção, ela é uma construção que ela ocorre ao longo da vida, tá? E que ela está associada com alguns conceitos, tá? Como, por exemplo, o conceito de realidade psíquica, que é aquilo que o indivíduo assume como real é o que importa, mesmo que não seja a realidade objetiva. Então, todos nós temos uma forma de perceber a realidade que envolve distorções dela. Guardem isso. A realidade psíquica pode ser bem diferente da realidade, e essas distorções da realidade, elas são muitas vezes importantes para preservar o nosso ego, tá certo, gente? Deixa eu só colocar aqui minha tomada. Beleza, né? O funcionamento do aparelho psíquico, ele é econômico, tá? Ele consome energia, ele é tópico, ele tem lugares definidos e tem sistemas definidos, e ele é dinâmico, ou seja, ele vem do conflito de forças no interior da nossa psique, da nossa mente, tá certo? A pulsão é um estado de tensão que busca a sua supressão, tá? E essa pulsão, essa tensão,
ela pode ser tanto erótica, que é uma pulsão de vida, de autoconservação, tá? Em geral, isso está relacionada aos instintos sexuais, tá? E de morte, que é de autodestruição, que é a Thanatos, tá certo? Ou Thanatos, como você queira. Então, existem pulsões de vida, que são de autoconservação, e de morte, que são de autodestruição. O sintoma, ele é uma produção resultante de um conflito psíquico entre o desejo e os mecanismos de defesa do ego. Então, quando a gente tem um conflito entre o nosso desejo e a nossa defesa, aí a gente começa a manifestar os sintomas. Freud, então, posteriormente, traz uma segunda teoria do aparelho psíquico, em que ele vai localizar, ele vai dar essa caracterização tópica aqui, mais elaborada. Tá? Então, id, tá, é uma das partes do nosso aparelho psíquico, que é o reservatório de energia psíquica e onde se localizam as pulsões. É inconsciente e é regido pelo princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? Tecnicamente, eu posso dizer que é eu querer fazer tudo que eu quero. Tá? Em outras palavras, é a busca incessante pelo prazer absoluto, tá certo? O superego é uma outra instância que se origina com o complexo de Édipo, então por isso que a forma com que o superego ele vai ser instaurado nesse sujeito vai caracterizá-lo muito melhor, né? Muito melhor a sua personalidade. Então, é resultado da internalização das interdições e é constituído das regras morais, sociais e culturais e constituído também a partir do sentimento de culpa, tá? No caso dos perversos, eles têm um superego que é muito, 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 muito cabeça de gelo que não se esquenta com nada. E o ego, gente? Todos nós temos um ego. As pessoas falam, porque esse fulano tem muito ego, esse fulano tem ego. Isso aí é ego da parte dele. Na verdade, todos nós temos um ego. Pode ser que o sujeito tenha um ego muito narcisista, né? Um ego que se volte muito para ele e tal. Aí a gente entende, tá? Mas a acepção de ego na psicologia é diferente dessa de senso comum, tá? Porque o ego, todos nós temos. É uma instância psíquica que equilibra as exigências do id e do superego. Então, em geral, essa pessoa que tem um ego inflado é porque, na verdade, é o id que está inflando esse ego, os desejos dela estão inflando esse ego. É regido pelo princípio da realidade. O que é o princípio da realidade? Tá, gente? É o princípio que diz pra gente assim, olha, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, tá certo? O princípio da realidade, tá, gente? Ele é a contrapartida do princípio do prazer. Ele vai nos dizer que a gente precisa adiar certas gratificações. Que foi o primeiro exemplo, é o bebê. O bebê ele chora, chora, chora porque ele quer mamar, chora, chora. E aí depois ele vai entender que não dá para ser bem na hora que ele quer, porque às vezes a mãe está ali ocupada fazendo outra coisa, né? E não dá para ele mamar toda hora, ele tem que postergar isso. Por quê? Porque você vive em sociedade, cara. Então não dá para ser as coisas do jeito que você quer o tempo todo. Tá? Você vai ter que abrir mão de certas coisas. E isso é o material do que eu tinha falado para vocês do mal-estar na civilização. Tá? Justamente Freud vai começar a dizer para a gente: olha, você vive em sociedade, você vai ter que abrir mão de certas coisas para ter outras que você quer, para ter proteção, para ter, enfim, né? Para você conseguir viver uma vida tranquila. Tá? Então você vai ter um mal-estar o tempo todo, certo? Não significa que a sua vida tenha que ser só mal-estar. Você tem que ter momentos de bem-estar também, em que seus desejos também sejam satisfeitos, né, gente? Lembre-se disso, tá? Então, o ego ele é regulador e ajusta o princípio do prazer para adaptar-se à realidade. Ele é responsável por memória, percepção, sentimentos e pensamento. E, naturalmente, ele evita o desprazer. Como é que ele faz isso, gente? Tá? Uma das formas de evitar isso são os mecanismos de defesa que a gente já vai explicar a seguir. O superego ele pode ser entendido como a voz da consciência. E quando a gente fala consciência, não é no sentido de consciente, mas aquela voz moral que fala pra gente, porra, você não deveria ter feito isso, né, cara? Você não deveria ter feito aquilo. Pô, cara, que feio isso, hein? É aquela instância bem repressora da moral, dos bons costumes, entende?
Então é ele que vai dizer, ó, pô, você não deveria ter. Pô, eu sei que você tava com fome, né, cara? Mas, porra, roubar aquele docinho ali do. Sem que ninguém tivesse visto nas lojas americanas, já foi demais, né, cara? Aí você volta lá e devolve o docinho, né? Enfim, não, nunca fiz isso. Inclusive, eu ouço muitas lendas urbanas, né, sobre as lojas americanas, mas eu mesmo nunca roubei um bombom das lojas americanas, tá? Eu ouvi uma vez que se fosse fazer uma compra na internet nas americanas, você tinha dois botões lá, um era comprar e o outro era roubar. Você apertava em um deles. Tá, gente? Mas o pessoal brinca. Eu fiz essa brincadeira porque a galera brinca geral, mas eu nunca tive coragem de roubar lojas americanas. Tá? Ego e superego são. Pois eu deveria, por causa do Jorge Paulo Lemann. Agora que eu tô pensando nisso aí, eu deveria ter roubado. Mas enfim, né? Vamos lá, né? Erros não são vetores, eles não se anulam. Ego e superego são prioritariamente conscientes, tá, gente? Mas tem também partes inconscientes. Eles estão interligados. Sabe aquela coisa que você diz assim, nossa, não era para eu ter feito isso, sabe? Não era, não sei porque eu fiz isso, mas não era para eu ter feito, sabe? Muitas vezes são instâncias que são inconscientes do seu superego e que você não consegue se lembrar mais onde foi que você aprendeu aquilo. E às vezes são coisas que são introjetadas lá na sua infância. Tá certo, gente? Esses sistemas eles não são vazios, mas são ocupados pelo conjunto de experiências pessoais e particulares de cada um. É preciso compreender a história pessoal e grupal do sujeito para poder entendê-lo, tá certo, gente? Então, cada um tem um ego diferente, tem ids diferentes, tem superegos diferentes, tá? Então, cada sujeito é um sujeito, tá? Bom, e o que que são mecanismos de defesa, gente? Eu tinha falado para vocês que a gente evita o desprazer. Então, o nosso ego nos prega peças e deforma a realidade inconscientemente para evitar o desprazer. A defesa é a operação pela qual o ego exclui da consciência os conteúdos indesejáveis para que se proteja. Então, o ego suprime ou dissimula a percepção do perigo interno em função dos perigos reais ou imaginários localizados no mundo exterior, tá certo? Primeira delas, o recalque. Tá? Quando o pessoal fala, isso aqui é a recalcada, isso aqui... Não, o recalque ele não tem bem que ver com a inveja. O recalque ele tá com o fato de que o invejoso não consegue ver a realidade, tá certo? Vocês já vão ver muito claramente isso. Formação reativa é a adoção de um desejo oposto ao que se tem para afastá-lo do ego. E a regressão é o retorno a etapas anteriores do desenvolvimento. Vamos aqui apresentar os exemplos, né? Recalque. Lúcio quer ficar com Lúcia e ela diz: Não te quero, Lúcio. E ele ouve: Te quero, Lúcio. A dor para ele de tolerar essa rejeição é tão grande que ele ouve ela, ele não ouve ela dizendo não, ele ouve: Eu te quero, Lúcio. Então, olha, o ego dele distorceu a realidade para que ele ouvisse o que ele quisesse, tá? Então, Lúcio poderia dizer assim: Ah, não, ela não me quer porque eu sou muita areia para o caminhão dela. Isso seria um outro mecanismo de defesa, né? Mas esse aqui, né, ele está muito relacionado com o que a gente chama isso que eu acabei de falar para vocês, está muito relacionado com o que a gente chama no nível social, né, com recalque, justamente porque o indivíduo não quer ver uma situação que se coloca ali diante a ele, né? Formação reativa. Letícia deseja muito, inconscientemente, ter uma relação sexual a três, mas afirma que fazer ménage à trois é um absurdo e uma grande safadeza, tá? Ménage à trois é tipo assim, encontro a três. É o sexo a três, tá, gente? Então, o que que a Letícia faz? Ela quer muito aquilo, mas como ela quer muito aquilo, ela sai daqui, sai, né? Isso que muita gente faz. É o famoso quem desdenha quer comprar. Regressão. Paulo enfrenta situações difíceis com bastante ponderação, mas ao ver uma barata, sobe na mesa. Certamente não é só a barata que ele está vendo ali, e muito provavelmente essa barata desperta sentimentos infantis nesse sujeito. Projeção. Nossa Senhora. Aceitar a culpa é uma nobreza.
mas botar a culpa no outro é gostoso demais. Então, projeção, inculcar sobre o mundo externo algo seu que considera indesejado. A racionalização, construir uma argumentação intelectualmente convincente e aceitável que justifica os estados deformados da consciência. Tem outros, né? A denegação é simplesmente o sujeito não aceitar uma realidade também que se apresenta para ele flagrante, mas que no fundo ele sabe, é diferente do recalque, tá, gente? O recalque, inclusive, é a forma com que o neurótico ele é o mecanismo de defesa por excelência do neurótico. A denegação é o mecanismo de defesa por excelência do perverso. A realidade se apresenta para o perverso, ele sabe que não dá, não vai, e ele não aceita isso, tá? A identificação, tá? Que é o fato de você olhar e se ver no outro, isolamento, anulação retroativa, inversão, retorno sobre si mesmo são outros mecanismos. Eu vou exemplificar a projeção, né? Por exemplo, Hamilton é extremamente competitivo, mas não se dá conta disso. E a competitividade o incomoda e afirma que seus colegas, que na verdade são muito competitivos. Então, o Hamilton, tá? Ele basicamente ele projeta sobre os outros uma coisa que é dele, tá? Racionalização. Paula afirma que escolheu esperar porque é uma mulher virtuosa. Gente, isso aqui não é uma crítica, tá? Não é uma crítica às pessoas que escolheram esperar, que tem aí a sua religiosidade e tal. Eu sou ateu, né? Eu manifesto para vocês, eu sou ateu, tá? Mas quando você nega um desejo sexual, que é uma coisa natural do ser humano, sobretudo natural do ser humano aí na idade reprodutiva, sobretudo, né? Mas também das pessoas que passaram da idade reprodutiva. Tá? Quando você diz que você escolheu esperar porque você é uma mulher virtuosa, você está dizendo essencialmente o seguinte: olha, tudo bem, é como Freud entenderia. Tudo bem, beleza, tal, é um argumento muito sólido, muito convincente. Para você fazer o ato sexual é uma coisa muito deplorável. Isso está machucando o seu ego porque você tem um conflito entre o desejo e o seu mecanismo de defesa. O que você vai fazer, né? Você vai adotar um outro mecanismo que seja mais sólido e que te dê mais, digamos assim, possibilidade de suportar esse desconforto, tá? Então, quando Paula diz que escolheu esperar porque é uma mulher virtuosa, ela está, de certa maneira, tentando racionalizar essa escolha dela que se pauta no, no segurar um desejo sexual muito intenso. Tá? Então, para finalizar, algumas contribuições sociais, né? O objetivo da psicanálise é decifrar o inconsciente e integrá-lo à consciência de modo a reduzir o sofrimento. Ele envolve autoconhecimento, a construção de uma vivência mais autônoma, criativa e gratificante. O psicanalista ele pode ajudar o paciente a desmontar as resistências que impedem o fluxo do inconsciente para o consciente e, com isso, a pessoa ter uma compreensão de si melhor e se sentir melhor para lidar com as outras pessoas e com as outras com outro material psíquico que ela vai vivenciar no dia a dia, tá? Ela nos ajuda a compreender fenômenos sociais graves, tá? Como, por exemplo, o envolvimento dos adolescentes com a criminalidade, novas formas de sofrimento proporcionadas pela violência contemporânea, a drogadição, etc. Tá? Não vou falar aqui sobre drogadição, nessa aula eu vou deixar para falar sobre transtornos de adição ou coisas dessa natureza lá para as últimas aulas quando a gente for falar de neurociência. Mas o drogadito ele é entendido aqui como um caso borderline, né? Um caso de fronteira, tá? Entre isso é uma interpretação do David Zimmerman, tá? Um psicanalista brasileiro, o cara escreve muito bem entre a neurose e a perversão. Por que entre a neurose e a perversão? Porque o alcoólatra, por exemplo, ou o, sei lá, pessoa que consome ou drogas ilícitas, né? Ou fumante, ele coloca esse objeto acima, como objeto de prazer, acima do objeto sexual. Tá? E como eu falei para vocês, o mecanismo de defesa do perverso é a denegação. Então, quando está consumindo aquilo ali, tudo é perfeito, ele atingiu o gozo total. Depois que ele para,
Por exemplo, um alcoólatra, quando está de ressaca, vem bate o arrependimento. Então ele volta para aquela neurose, né? Volta para aquela neurose e a neurose mostra toda hora ali na cara dele e aí ele tem que lidar com o recalcamento duro da realidade que se apresenta para ele e pela qual ele se sente culpado. Tá certo, gente? Então, essa compreensão da psicanálise aí da drogadição é algo muito interessante, diga-se de passagem. Ela também busca compreender novos modos de subjetivação de existência, as novas expressões de sofrimento psíquico. Ela é um método interpretativo que ela lida com a interpretação de sonhos, associações livres, atos falhos. Ato falho é aquilo que você tecnicamente não queria fazer. Ah, eu me esqueci, né? Marcou uma reunião, ah, eu me esqueci. Aí o cara marcou uma consulta com o urologista para fazer o exame de toque, ah, esqueci do exame, né? Ato falho, não queria ir e não foi, né? Ou, por exemplo, cara, tem um ato falho muito incrível do George W. Bush, né, que é o Bush Filho, que ele vai falar. Ele vai falar que tem que. Vou já procurar aqui na internet, já mostro, já explico para vocês. O Bush ele confunde Ucrânia com o Iraque. Aí ele vai dizer assim: não dá para justificar uma bruta invasão ao Iraque. Quero dizer Ucrânia. Um outro, também muito interessante, era um palestrante que ele ia começar uma palestra, ele ia fazer a apresentação, e ele disse assim: eu fico muito feliz de encerrar essa palestra, quer dizer, começar essa palestra. Ou seja, o pensamento dele já estava ali em terminar a palestra, ele não queria estar começando, né? Os lapsos, né? Aquilo que você também queria dar aquelas mancadas, esquece, né? Xiste, que é aquela brincadeira com fundo de verdade. O famoso lá ele, né? O lá ele, o lá ele é o atual xiste do século XXI, né? Também permite uma iluminação do lado escuro e oculto da vida aquele que não se apresenta tão facilmente a nós. Hoje nós abordamos behaviorismo e psicanálise. E muito obrigado se você assistiu até o final. Dá um like aí, se inscreve no canal, curte, compartilha. Um abraço.